Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Ícaro e será que ele poderia retornar ao Remo depois, né, de um ano e meio basicamente, desde quando ele saiu e foi para o Floresta, jogador que estava disputando a Série C, pode ser que seja eliminado, né, na competição e aí pode ser contratado por qualquer time da Série B ou da Série A do Campeonato Brasileiro. Essa é uma das cláusulas, né, que permitem jogadores trocarem de clubes, porque senão, vamos colocar, né, se o Floresta foi eliminado agora por Londrina na semifinal, ele não teria mais clube em outubro, novembro, dezembro, então perderia esses 3 meses. Porém, a CBF abre uma exceção, e ou seja, ele pode sim ser contratado caso o Remo tenha interesse para essa temporada. Além disso, o Elvis também, que é um nome que já foi especulado no Remo várias outras vezes, também está num cenário bem parecido, vive uma fase muito boa e pode ser uma alternativa aí de meio campista, um armador, né, para o decorrer dessa temporada. Só antes, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot, contei com a sua ajuda para chegarmos a essa próxima meta, que é dos 70 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui e ainda não se inscreveu, conto com seu like, com a sua inscrição, certamente nos ajuda bastante, beleza? Vou até comentar aqui sobre um outro nome, ó, do Floresta também, por exemplo, o meio campista, que é o Guilherme Nunes. Então, o Remo, caso veja essa necessidade de contratar mais um volante, é um nome que eu acho que pode sim ser uma boa, até porque ele é canhoto, tem 27 anos de idade e surge com um grande potencial quando estava no Santos, ainda na base, né? Foi convocado para vários torneios da categoria e tudo mais, fez até algumas partidas pelo Santos no profissional, total menos de 15 jogos, e foi emprestado para vários clubes. Aí se destacou pela Aparecidense e agora pelo Floresta nos últimos 2 anos, conseguindo o acesso, né, de volta à Série B. Então ficarei de olho também no Guilherme Nunes, uma opção que poderia, né, chegar sem custos para o decorrer dessa atual temporada. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Você aprovaria ou não essa contratação? Como que você enxerga? Bom, vamos falar sobre a situação do Ícaro, né, zagueiro de 32 anos de idade, que teve uma boa passagem pelo Remo, sem sombra de dúvidas. A primeira lá em 2023, né, 24 jogos e 4 gols. Naquela ocasião o Remo não conseguiu o acesso para a Série B e aí ele ficou livre no mercado, tinha especulações do Goiás e acabou indo para o Paysandu, para o Sampaio Corrêa, onde ele jogou, né, a reta final da Série B naquela ocasião, 10 partidas pelo Sampaio Corrêa. Aí ele retorna para o Remo no ano passado, com uma passagem um pouco pior, mas ainda assim foram 12 partidas e um gol marcado pelo Leão, antes de assinar em definitivo com o Floresta, que também disputou, né, a Série C naquela ocasião. Então assim, ele começa bem a segunda passagem com altos e baixos, né, acabou ficando aí alguns jogos na reta final do banco e teve essa sua saída, mas ainda assim acho que poderia ser uma boa o retorno dele, até porque, igual eu falei, pode ser que o Floresta seja eliminado, ou mesmo que vá à final, né, a decisão, no início do mês de outubro ali, na segunda semana, já estaria à disposição no mercado, quem sabe um contrato também para a temporada seguinte. E aí ficaria 2 clubes, né? O Remo pode ser que consiga o acesso à Série A, mas o Floresta já está garantido também na Série B do ano que vem. E aí o Ícaro teria a opção de escolher. Não ficaria surpreso não se ele aparecesse logo num time também da Série B, caso, né, o Floresta não empreste ele até o final do ano ou algo nesse sentido. Eu acho que ele ainda tem muito mercado. Lembrando que no ano ele marcou 4 gols, é um zagueiro que tem essa característica, né, de marcar muitos gols, joga aí pelo lado direito. Tá aqui o mapa de movimentação dele na Série C do Brasileirão. Pelos números é um dos melhores zagueiros, tá, no torneio até aqui, com nota média de 6,94. Um desempenho bem interessante, né, das 19 partidas na Série C, todas inclusive na condição de titular. Foram 8 jogos no Campeonato Estadual, 8 também como titular e 2 gols marcados. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer sobre essa última saída dele também no ano passado? Se você acha que aceitaria esse retorno ou não, o espaço para comentários vai estar aberto aqui para vocês. Do outro lado da chave também tem a Ponte Preta, né, que enfrentou o Brusque. Pode sim que seja uma final, né, entre Ponte Preta e Floresta, ou Ponte Preta e Londrina dessa Série C. E um grande destaque é o Elvis, né, que está aí há muito tempo, que já foi especulado no Remo em outras oportunidades. Desde quando ele estava saindo do Goiás lá em 2022, ele já tinha essa especulação. Já está indo para a 4ª temporada, né, na Ponte Preta, 3 anos e meio consecutivo. Nesse ano, então, 23 partidas, 6 gols e 3 assistências. Apesar dele sempre estar, né, um pouco acima do peso, tem jogado sempre muito bem. Tecnicamente, não tem o que questionar realmente do Elvis, que apesar dos 35 anos, está numa forma física, né, de jogar, aguentar os 90 minutos, não ter problemas físicos há um bom tempo. Temporada passada, 5 gols e 9 assistências. 2023, exatamente os mesmos números. E até quando esteve, né, pelo Goiás na Série A, ajudou o clube, né, em 2022, 6 gols e 8 passes. E 2021 também, 4 gols e mais 11 assistências. Então tem um retrospecto bom de acessos, né? Já conseguiu subir
com o Goiás, com o Cuiabá, e aí também a Ponte Preta ajudou, né? Tanto agora para subir de volta à Série B e da segunda para a primeira divisão do Campeonato Estadual. Então tá acostumado aí com acessos, eu acho que pode sim ser uma boa para o decorrer dessa atual temporada. Lembrando, meia destro, tá aqui o mapa de movimentação dele nessa última Série C, cai muito pelos lados também, né? Pelo lado esquerdo ali para receber e às vezes tentar a finalização. Na Série C ele tem o melhor desempenho entre os jogadores no meio de campo, nota média de 7,63. Se a gente avalia aqui os últimos jogos, tudo verde, né? Caramba, é um desempenho muito consistente até aqui na Série C do Campeonato Brasileiro, 6 gols e mais 2 assistências, então meia que ajuda muito na criação de jogada, né? E principalmente na finalização delas. No Campeonato Estadual desse ano acabou sendo reserva, se recuperou para o decorrer da competição e ano passado fez também uma boa campanha tanto na Série B, apesar do rebaixamento da equipe, ele marcou 3 gols e 6 assistências e um bom paulista também de 2024 naquela ocasião, né? 13 jogos, 12 como titular, 2 gols e 3 assistências, mesmo no campeonato com nível técnico melhor, né? O Campeonato Paulista melhor do que aí a Série C. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o Elvis também, 35 anos, 1,72 m, você aceitaria para o decorrer dessa atual temporada. Na Ponte Preta tem outros bons nomes também, eu vejo aqui para a camisa 9, não que esse problema esteja ainda aberto no Remo, mas eu ficaria de olho que no atacante G, ou Gé, 25 anos de idade, ele chamou muita atenção nos últimos 2 anos, nessa temporada não tem sido muito bem, mas assim, 15 jogos, 2 gols e ele segue ainda sendo o titular da equipe, tá? Ano passado 11 gols em 30 partidas, vou deixar o desempenho dele aqui para vocês, ó. Na Série B 7 gols e no Paulistão mais 4 gols marcados. A reta final dele da Série B que foi muito boa, né? Ele marcou 4 gols e 1 assistência nos últimos 9 jogos e vale ressaltar também de que em 2023 ele ajudou, né, a Ponte Preta a conseguir o acesso da segunda para a primeira divisão e teve até um momento que foi especulado no Cruzeiro, no Internacional, mas acabou não indo essa negociação adiante. Acho que é um bom atleta, ficarei de olho aí para o decorrer da temporada, só 25 anos, pode deixar sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer sobre o jogador. Para finalizar aqui o vídeo, tem outro jogador que é o Jonas Toró, que é uma opção mais de ponta então, né, para essa atual temporada, jogador que nos últimos 5 jogos marcou 4 gols, foi muito importante para o acesso, né, da Ponte Preta nessa temporada, então vai estar de volta aí à Série B e os números são interessantes também, 17 jogos, 6 gols marcados, todos eles, né, na Série C do Campeonato Brasileiro, até porque o Paulistão ele fez pelo Botafogo de São Paulo, onde esteve nos últimos 2 anos com números razoáveis, né? Ano passado, apesar de ter feito 31 jogos, ele só marcou 1 gol, naquele ano que o Botafogo acabou sendo rebaixado, né, se não estiver enganado. Permaneceu, né? Começou ruim, mas ajudou a equipe a permanecer. É aquele mesmo que surgiu muito bem na base do São Paulo, na seleção brasileira de base. No São Paulo mesmo, entre 2019 e 2020, né, ele chegou a marcar 4 gols e 3 assistências em um pouco mais, né, de 43 jogos. Foi muito bem, passou ainda por empréstimo pelo Atlético Goianiense, Sport, futebol lá do futebol grego, né, e ainda fez alguns jogos pelo São Paulo em 2022, antes de ser ido em definitivo, né, com o Botafogo de São Paulo, no qual ele perdeu o seu passe, né, indo para a Ponte Preta. Acho que pode ser uma boa, deixar aqui, ó, jogador de velocidade mesmo, 26 anos, está numa idade interessante até para uma revenda, né, se ele chega com bom potencial. Tem que ver essa questão com a Ponte Preta, que tem um contrato com ele, pelo que eu vi aqui, prorrogável para o ano que vem, até o final do Paulistão. Então teria que ser uma contratação pontual. Fica aqui para o final da Série B e aí ano que vem retornaria ao Campeonato Paulista da primeira divisão e tentaria então ver como que ficaria essa permanência. Quem sabe para um Remo numa eventual Série A, aí seria o melhor, né, dos cenários, mas independente, para ajudar nessa reta final da Série B, eu ficarei de olho, acho que pode sim ser uma boa opção. 17 jogos na Série C, 12 como titular, lembrando que os últimos 10 todos como titular, 5 gols e nenhuma assistência. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários dessas opções, né, da Ponte Preta, do Brusque, do Floresta aqui também, se você aceitaria esse retorno do Ícaro para a próxima temporada, e outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe recentemente para vocês, vão estar tudo aparecendo aqui na tela final. Valeu, galera!